Olá, o Entrevista Especial hoje conversa com Paula Lavigne, produtora, empresária, atriz e muitas outras funções. Tudo bem, Paula? Tudo bom, Bob? Você é uma das fundadoras e a mais engajada ativista do movimento 342, que reúne artistas, personalidades variadas, etc. As campanhas já foram muitas, as mais recentes sobre a lama, o óleo derramado no mar, a Amazônia, me lembro que há 2 anos o Sem Terra no ABC e tantas outras. Qual é a estrutura para agitar tanto? Qual é a mecânica e quem decide? Qual é a campanha, que hora, como é que é? Então, Bob, o 342 começou na época do golpe. Agora já pode falar golpe, né? Depois que o Temer assumiu que foi golpe. Que tinha, nossa área, né, nossa área artística, tinha muita gente que queria poder fazer alguma coisa. Então, começou esse movimento, essa inquietação, tanto que eu digo que eu não sou uma ativista, eu estou ativista, né? E tudo isso começou por uma necessidade mesmo da classe artística. Quando eu digo classe artística, não são só atores e cantores, também tem cenógrafos, figurinos, roteiristas, enfim, toda uma classe, cabe tudo. A turma começou a ficar agoniada e como eu sempre digo que eu sou aquela pessoa que sai com a bandeirinha na frente, né, que eu sou produtora, eu comecei com uma coisa de querer organizar. E o 342 tem a base e toda a logística e método feito pela Mídia Ninja. O 342 não existiria se não fosse a Mídia Ninja. A Mídia Ninja deu todo o know-how deles de produção e de texto e de tudo para a gente. E sempre foi a nossa estrutura ali de gerar coisa, até porque hoje em dia, a gente estava até falando isso, né? Os jovens sabem muito dessas questões todas de ativismo e às vezes a gente se sentia muito inseguro. Então o Mídia Ninja hoje para a gente é esse ponto de referência, até os textos, as coisas, que tom você vai dar aquilo para você não errar. Mas o texto vem pronto, você faz, não, você bate bola? A gente faz junto e tal, mas vem com todo esse know-how que eles já têm e que você tem que ter. Quer dizer, você pode escrever um texto e errar numa palavra aqui. Outro dia eu fui usar a palavra denegrir, me liga minha amiga querida Elisa Lucina, amiga denegrir, não, já saí pedindo desculpas. Então, assim, você... Já apanhou dos meninos em casa? Pois é, os meninos o tempo inteiro, essa garotada, meu filho, dizer, mãe, isso não pode, não fala assim, não fala assado. O que é muito legal, porque vai reeducando a gente, nem sempre a gente se dá conta, né, de que a gente está... Então, é toda uma geração, e eu incluo o Mídia Ninja nisso, que vem com esse know-how, né, de ativismo e de como se posicionar politicamente correto que a gente precisava. Então, a gente começou com essas ações. A primeira ação chama 342, porque é o número de deputados necessários que você precisa para ter um impeachment. E a gente começou com a denúncia do Temer, a primeira denúncia, se movimentando, e 342 era a meta. E a gente fez Mídia Ninja fez, junto com a gente, um site onde você pressionava ali os deputados para votar a favor do impeachment. Como a gente também fez as diretas, quer dizer, muitas vezes as campanhas mais bem-sucedidas não são as campanhas que a gente consegue o resultado. Então, por exemplo, das diretas, a gente botou 100 mil pessoas em Copacabana, e não teve as diretas, mas nem na primeira, né, nem na primeira vez que teve a campanha das diretas. Mas dessas campanhas todas, qual que mais te tocou pessoalmente? Não, a campanha da RECA foi uma campanha muito bem sucedida, porque o meio ambiente a gente une todas as áreas, então a gente vem com mais força, o que foi muito legal. Que o pessoal chama de coxas e mortadelas, a gente conseguiu juntar nessa campanha. E aquilo foi muito bom para a gente tem sempre essa intenção. Então, quando você me diz como é que a gente escolhe uma campanha, a gente não escolhe a causa que escolhe a gente. E nesse momento agora tem esse problema, que a gente é atropelado pelas causas. E aí é muito por adesão, assim, ninguém é obrigado a fazer nada. O 342, as pessoas não é uma associação formal e as pessoas não têm um compromisso. Então, a gente dispara. Eu sou a Luana já me divulgou bastante como a chata do WhatsApp. Agora você vai ter que explicar o que é isso, porque a pessoa pessoa em casa... Não, é a Luana Piovani. É o dilema biquíni ou ativismo, é isso? Não, o que ela estava querendo dizer, o que eu entendo, o que eu sinto na pele, é que realmente dá muito trabalho, mas eu acho que... Por isso que eu não sou a favor de pressionar a artista para se posicionar. Isso é uma coisa que tem que vir da pessoa. Tem pessoas que têm esse temperamento, que necessitam se posicionar e tal, e tem outras pessoas que realmente não querem. Então, a Luana estava dizendo como era difícil ser cidadã no Brasil e que ela não tinha tempo de postar de biquíni. E
E eu fui citada como aquela pessoa ali, como a ativista chata, né, que fica... Mas a gente não obriga ninguém a nada, é aquilo que eu te falei. A gente tem uma lista de envio de 4.000 artistas ou pessoas envolvidas na classe artística, a gente manda e é isso que eu falo, a causa escolhe a gente, e aí vem pela adesão. E qual é a dimensão da adesão? Por exemplo, agora a gente está vivendo algo que começou ali no governo Temer, agora você tem surtos de censura do Estado. Qual é a adesão, a dimensão da adesão da chamada classe artística a isso? A primeira é meio ambiente, sempre. Meio ambiente une todas as áreas e tudo mais. Até porque é mais neutro de um certo ponto de vista de um político. certo ponto de vista, e eu acho que bate também, né? Você vê agora o óleo, todos os pequenos crowdfunders que a gente abriu, a adesão foi enorme, as pessoas estão mobilizadas, o meio ambiente é sempre o primeiro. Teve uma coisa que a gente ficou super feliz, que foi o trabalho escravo, teve uma adesão muito grande, racismo tem uma adesão muito grande, e outras menos, porque eu acho assim, a classe artística está intimidada, porque a gente foi alvo, o que a gente sofreu... É alvo. É alvo e fomos o primeiro alvo, assim, as primeiras manifestações de ódio vieram em cima da classe... Nos anos 30, na Alemanha, foi primeiro a educação e os artistas. Então, assim, há 3, 4 anos atrás, a gente viveu um ataque cibernético que botaram o hashtag Caetano Pedófilo nos TTs durante 8 horas. Aquilo ali tem toda uma metodologia, a gente vem falando disso, que a Joyce Hassman agora fala em milícia digital, já existe, bem-vindo ao clube. Ela descobriu tarde, pois é. Agora. Então, que eu brinco, falo, bem-vindo ao clube, a gente já está passando por isso há 4 anos. E tivemos que processar um monte de gente, e a gente vem ganhando esses processos, mas a gente sentiu na pele cedo. O que, por um lado, foi muito bom, nesse caso, por exemplo, do Caetano Pedófilo, que foi uma campanha pesada do MBL, e aquilo custa dinheiro. A pessoa acha que alguém vai ali, aperta um botão e o bot trabalha sozinho. Não trabalha sozinho. Você tem pessoas, cada pessoa administra normalmente 50 perfis falsos. É o que a Joyce agora está começando a explicar, o que eu também acho ótimo, porque aí pode ser que algumas pessoas que não ouviram a gente... E ela certamente conhece muito bem esse jogo. Conhece muito bem esse jogo, conhece muito bem o que ela está falando dessa milícia virtual. Foi esta milícia que fez o governo ganhar as eleições. Que deu a ela 1 milhão de votos. Que deu a ela 1 milhão de votos, sim, em cima de muita fake news, e essa era uma fake news direcionada a gente, que era o Caetano Pedófilo. O que eu fico mais impressionada é que, assim, vão todas aquelas pessoas atacar o Caetano de pedofilia e não pensam, né, o brasileiro, quer dizer, esse tipo de brasileiro, né, não são todos os brasileiros, esses que fazem parte dessa apostila, né? Cambridge Analytica apostila, que aquilo é uma apostila, aquilo vem ali com um método já estabelecido e que já funcionou. Ninguém está interessado na vítima, né? Porque olha a vítima aqui sentada na sua frente, quase avó, muito feliz, enfim. Então, você vê que é uma coisa de maldade mesmo. Por um lado, foi muito bom que, assim, eu me lembro que na época a gente estava fazendo o ofertório, era o início do ofertório, a gente pegava muita ponte aérea. Nunca, ninguém, jamais falou Caetano Pedófilo, agrediu o Caetano ou nada. Isso é a covardia da rede. Mas isso foi muito bom, que a gente viu que a fake news não cola no artista. Da maneira que ele cola, né, num político, você vê a Manuela Dávila, que foi uma das maiores vítimas. Colou quando a temperatura do impeachment com o Chico, por exemplo, isoladamente no Rio. Isoladamente, ali no Leblon e tal. Mas não é uma coisa que você ande na rua, ali num núcleo, eram nitidamente playboys, bolsomínios, e que já fariam aquilo independente da coisa da internet. Então, isso foi bom, por um lado, a gente vê que essa metodologia de fake news na gente não colou. E, dali em diante, começou essa loucura toda. Então, muita gente que estava engajada naquela época, muitos artistas tiveram campanhas canceladas, quer dizer, existe uma coisa real, né, na vida dos atores, das atrizes, que é a questão da renda, da publicidade e muitas vezes sendo chamada a atenção por patrões e coisas assim. Então, por um lado, funcionou, intimidou. A sua identificação e diálogo com o PSOL despertaram sua atenção e o interesse por Boulos e Sônia Guajajara, ou foi o contrário? Você apoiou a Sônia de forma muito enfática como vice na chapa do Boulos. E, a propósito, desde quando você tem
interesse pela questão indígena? Isso é desde sempre? Não. Eu acho que tudo isso aconteceu, e acho que muita gente nessa mesma situação que eu, por necessidade mesmo. Eu acho que a gente era muito feliz e não sabia, a gente ficava reclamando de muita coisa que hoje a gente vê que não fazia sentido, né? Que seu filho Tom chama de white people's problem. White people problem, exatamente. E que aí a coisa é uma questão de perspectiva, né? Quando você está numa outra perspectiva, você começa a ver as coisas diferente. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que o artista, a gente também que é de esquerda, e é convicto disso, né? E eu acho que muita gente, essa questão de esquerda ou direita virou uma coisa engraçada, porque muita gente, se você for fazer ali perguntas para fazer medir se a pessoa é de esquerda ou de direita, muita gente que se diz de direita vai dar de esquerda, né? E eventualmente o contrário também. Eventualmente o contrário. Então, assim, eu acho que com a coisa do golpe e essa onda também no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Essa onda reacionária no mundo todo, forçou a gente a se posicionar. E hoje em dia fica esquisito pessoas de bem não se posicionarem contra tanta loucura. Quanto ao negócio do pessoal, eu acho que acabou sendo, eu não sou filiada a partido nenhum, quero ser livre de esquerda, quero poder apoiar um monte de coisa. Na época da chapa, eu até na convenção do pessoal, muita gente ficou chateada comigo, que eu falei que, sem dúvida nenhuma, que ela era a chapa que eu ia apoiar, mas que só tinha um problema, não ser a Soninha a presidente e o Boulos vice, por ela ser mulher. Então, eu acho que assim, acaba que o pessoal hoje nos dá espaço para estar lá em todas as causas difíceis, como aborto, que é uma questão delicada. Já ouvi várias pessoas religiosas falarem que realmente me tocarem, não que eu vou mudar de ideia, mas você começa a ver uma outra perspectiva, né? Descriminalização da maconha, que agora está aí sempre super falado. Mas eu sou dessa turma que acho que tem que ter realmente personagens novos. E a militância que agora tem o digital, mas na verdade eu vejo você militando de várias formas há muito tempo, mesmo antes do digital, né? Mas ele levou, essa militância mais intensa, levou a mudanças no seu caminho, na sua personalidade? Fez você perceber, por exemplo, um potencial que não sabia que tinha, ou que não gostava, ou que não se interessava? Não, assim, potencial que, isso que você falou, há muito tempo mesmo, a coisa da cultura, a gente sempre lutou por todas essas leis de incentivo, a gente sempre fez mobilização, mas era muito focado na coisa da cultura, que é a minha área, que é o que eu sei falar, que é o meu know-how, né? Então, eu até brinco que eu falo que eu não tenho lugar de fala, que eu estou em tudo que é causa, eu chego lá e não sou especialista em nada. Quando eu postei uma foto no Uruguai, fumando maconha, eu me lembro que aquilo era na época das eleições, logo antes da campanha, e aí o senador Magno Malta começou a fazer aquelas coisas que eles fazem e disse que ia mandar me prender. Eu falei, nossa... Um homem probo de fé. Pois é. Aí eu falei, nossa, senador, você vai me fazer um favor. Porque eu vou virar militante só do Legalize, eu vou viajar a todos os países, eu vou fazer palestra ganhando em dólar, eu vou fumar os melhores becks do mundo, eu vou ter uma qualidade de vida ótima e vou me dedicar só a isso. A propósito disso, como é que você vê essa questão da droga no Brasil, da hipocrisia e tal? Como é que você vê? Eu vejo desse jeito, que todo mundo sabe que eu vejo. Eu acho que assim, hoje a gente está vivendo uma questão mais séria, que é a questão do cannabis, do CDB, que todo mundo já viu e provou. Diga o que é, porque não Pois necessariamente... eu não sou uma especialista, mas por isso que eu agradeci. Mas é bom as pessoas saberem o que é. Falei isso, que se eu for presa por causa de maconha, eu acho que eu vou me dedicar a isso, eu vou saber muito. Então, eu brinco que eu não tenho esse lugar de falar, eu não sou uma especialista de nada muito. Mas o cannabis, a maconha, ela tem o THC, que é o que dá a onda, né? E tem o CDB, que é a parte medicinal e que realmente muita gente necessita desse óleo e a gente já viu e a ciência vai aí descobrindo cada vez mais benefícios e fica essa hipocrisia, porque tudo bem, qualquer droga como álcool também pode fazer mal, tudo pode fazer mal. Nas últimas décadas, isso era um discurso político, ideológico, geopolítico norte-americano, que hoje produz e vende em 10 estados e vai faturar nessa década agora 120 bilhões de dólares ano.
Pois é, e a gente num país como o Brasil fica, como você disse, cheio de hipocrisia. Quer dizer, o cara bebe, bate o carro, faz tudo isso, tudo em excesso vai fazer mal. E é muita desinformação e muita essa coisa que a gente chama de fake news. O fake news não é só o fake news, é a metodologia disso. Tanto que quando nessas reuniões muita gente fala assim, a esquerda precisa de uma narrativa nova. Eu falo, gente, desculpa, a esquerda precisa de dinheiro. Porque o que essa turma fez de se organizar, você vê esses empresários de São Paulo gastando mais de, não sei, 20 milhões por mês para pagar bots, para pagar toda, né, uma difamação e ideias, a gente fala, o problema da gente não é narrativa, o problema da gente é investimento nas ideias da gente. Tá. É o que eu acho. Paula, não deve ser fácil para ninguém, e eu já vi muitos exemplos no mundo, por exemplo, o filho do Pelé foi ser goleiro. Você ser companheiro ou companheira de uma pessoa que tem a fama, a dimensão que tem o Caetano Veloso. Como foi ao longo desse processo de décadas? Ou a pessoa fica à sombra, ou aos olhos da multidão se torna um apêndice do grande personagem. Como é que você se moveu nisso? Agora, passado o movimento todo. Eu sempre falo uma coisa que a Julieta Mazina falou, responderam em relação a ela, né, ter sido mulher a vida inteira, esposa do Fellini. Que ela falava, é muito melhor ser mulher de um gênio do que de um idiota. Então, eu sempre cito isso. Eu acho que eu nunca tive problema, tem uma história até que virou folclore, quando eu fui fechar o meu salário de Anos Dourados na Globo, lá o executivo, meio para me intimidar, eu era muito novinha, tinha 15 para 16 anos, falou, você só está pedindo esse salário, você quer ganhar muito porque ouvi dizer que você é a namorada do Caetano, que você é a mulher do Caetano e tal. Eu falei, sou, então você chama a mulher do Vando, que vai custar mais barato. E aí, depois o Vando até ficou chateado, eu pedi desculpas, realmente foi uma indelicadeza, mas eu não estava querendo dizer, eu estava querendo falar de mercado, entendeu? Então, e depois até pedi desculpas, antes dele falecer, tive essa oportunidade, que realmente eu não quis perder a piada, mas eu nunca tive problema com isso. Eu acho que eu sempre soube me valorizar, porque eu acho que o Caetano realmente é um cara muito especial. Então, eu nunca tive problema com isso. A gente ficou 10 anos separado, não deixamos de trabalhar, porque eu acho que a gente tinha essa parceria muito forte, a gente não queria abrir mão disso. E acabamos voltando depois de tantos anos separados, mas não separados na vida, né, profissional e também de estrutura familiar. Então, nunca tive muito problema com isso. Até porque eu não quero estar... Porque você é forte, né? Não é só porque é forte, assim, eu sou uma produtora, eu me sinto uma produtora, eu gosto de fazer o que eu faço, eu deixei de ser atriz porque eu não gostava daquilo. Então, acho que a gente também se complementa, a gente não tem essa... A gente não compete por um lugar. Como é que eu vou? Imagina, isso não existe. Nem quero, nem tenho capacidade de estar ali, nem sinto essa necessidade de fazer coisas de arte criativas. A pergunta era do olhar de fora, não era... Assim, o olhar de fora sempre vai ter, né? Sempre tem essa coisa, a pessoa que está ali do lado, sempre vão dizer, ela é feia, ela é isso. Aliás, eu tinha uma pergunta que eu queria fazer depois, mas já vou aproveitar emendando, mas... Daqui a pouco, e agora nós vamos fazer uma pausa rápida no TVE Entrevista Especial, que hoje recebe a empresária e produtora cultural Paula Lavigne. Se joga em um ambiente efervescente. Um ambiente efervescente de uma cidade assim de lá. Gilberto Gil, no show de premiação da 17ª edição do Festival de Música Educadora FM. Seu barraco pra um bloco Imperdível. Garanta logo o seu ingresso a preços populares na bilheteria do Teatro Castro Alves, ingressorapido.com.br e no site do Shopping Barra e Bela Vista. favela, revela a escola, samba para dois. De volta com o TVE Entrevista Especial, que hoje recebe a empresária e atriz Paula Lavigne. Atriz não, porque ela já disse que já desistiu dessa baia. Eu não gostava de ser atriz. Não gostava. Por quê? Porque é uma profissão que você depende muito dos outros, da pessoa acreditar que você pode fazer aquele personagem. Enfim, é temperamento, né? Porque eu acho que existe talento e vocação. Eu não tinha vocação
isso. Eu tenho vocação para ser produtora, eu tenho vocação para ser empresária, muito mais do que Para encerrar esse território psicanalítico, seu pai é um advogado renomado no Rio de Janeiro. Algo dele tem a ver com essa sua coisa da contínua aproximação do ativismo, da política? Tudo. Meu pai, além de ser um grande advogado, é um grande pai, é um grande ser humano e acho que realmente criou a gente, educou a gente para se preparar para o mundo, talvez por ele ter vivido, foi, né, defendeu muitos presos políticos naquela época, teve essa coragem, chegou a ser preso, foi colocado num frigorífico. Enfim, acho que talvez para ele ter passado isso, como o Caetano também passou, eu acho que ele preparou a gente para as coisas, para esse mundo que a gente não tinha noção que ia chegar e chegou. Então, ele tem tudo a ver com isso. É um cara muito ligado aos direitos humanos e, para mim, é a melhor pessoa do mundo. Gostem ou não de você, você é uma mulher referência para muitas outras em termos de liberdade, de posicionamento público. Isso incomoda homens e, eventualmente, mulheres. Como você lidou e lida com o machismo e também com o fogo amigo na mesma trincheira do feminino? Eu acho que assim, eu acho que eu me coloco de uma maneira, nessa coisa toda do ativismo, com muita humildade, o que me ajuda porque é verdadeira mesmo. Assim. Então, muitas vezes eu falo, gente, eu não me sinto feminista, e as feministas falam, não, você é uma super feminista, tudo isso que você faz... Na prática. Na prática, exatamente. Eu sou uma pessoa, assim, nem costumo dar muitas entrevistas, estou dando aqui porque sei que com você eu vou me sentir à vontade, porque eu não quero estar nesse lugar. Quando eu comecei com o ativismo, muitas pessoas falavam assim, você vai se candidatar? Eu dizia, não, gente, eu não quero me candidatar, até porque eu sou uma pessoa obsessiva. E eu, imagina, cada causa dessa que eu entro, eu já fico desse jeito tão, né, envolvida. Imagina se eu estiver ganhando para fazer aquilo, eu vou enlouquecer. Você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer. Pois é, tá vendo? Eu sou apressadinha. Você não tem nenhum interesse. Nenhum interesse. Nenhum por isso, porque eu acho que eu sou mais útil aonde eu estou. Eu acho que se eu estiver ali com em primeiro lugar que você tem a campanha, né? Então eu acho que campanha já é uma coisa que você tem que se colocar de um jeito, falar coisas. E, na verdade, você já faz política o tempo todo. Já faço, eu sou muito mais útil onde eu estou. A política partidária encolheria a sua capacidade. Exatamente, e aí eu teria que lidar com outras coisas da política que eu não preciso lidar, eu me dou com tudo que é tipo de pessoas e estou ali, quero estar aberta para isso, não quero ser vista como uma pessoa de esquerda, que eu sou, mas eu não quero ser vista uma pessoa como, entendeu, partidária. Agora, é muito difícil, porque, ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente pensou muito em formalizar o 342, virar uma associação. E aí, quando a gente começou a ver esse campo de investimento, a gente ouvia muito assim, tudo bem, mas vocês precisam ser apartidários. Eu falei, mas como é que a gente é apartidário num Brasil como esse? Eu não entendo. É impossível você ser apartidário, entendeu? A gente pode estar cobrindo um campo de esquerda. Ser apartidário significa ser partidário. Quem diz isso é porque tem um partido, então, assim, ou tem um lado que é que o outro não tem. Não existe você fazer um ativismo no Brasil agora sendo apartidário, isso não existe. Então, eu comecei a ver também as dificuldades quando você formaliza uma situação. E eu acho que essa liberdade que eu tenho, eu gosto muito. Então, sabe, eu não me vejo também aquela coisa de vocação. Eu acho que eu vou acabar brigando, eu acho que eu vou virar aquela... Eu imagino que sim. Essa coisa que você falou do machismo, a louca, né? Porque o homem briga e o cara tá nervoso. Como dizia a Dilma, né? Eu sou uma louca cercada por homens gentis. Exatamente. Rapidamente, eu já sou a louca, imagina, eu vou virar a louca mó. Né? Então, eu acho assim, e é questão de vocação mesmo, eu acho que eu não quero ter essa vida, entendeu? De uma maneira leve, eu imagino que você sabia disso, quando você e o Caetano começaram a história de vocês, você era uma espécie de inimiga número 1. As minhas amigas todas se tinham como uma espécie de Yoko Ono. Certamente que o sonho delas era ter um John Lennon em casa. Como não pode falar palavrão, né? Mas a inveja é uma merda. Né? É isso. Ainda não existia rede social, mas como é que você percebia esse clima, tal? Já era assim? Ou não era? Era uma coisa que você levava na boa? Eu acho que assim, ser, né, companheira de uma pessoa forte sempre é difícil. E do Caetano realmente é mais difícil, porque ele é um cara que eu sempre digo que eu não vou escrever um livro de biografia, vou escrever um livro chamado Efeito Caetano, que é um livro de física. As pessoas têm reações muito diferentes com Caetano, sabe? Então,
Então, acho que tem muita essa ansiedade, porque o Caetano não é simplesmente um cantor, compositor, ele é mais do que isso, é um pensador. Então, as pessoas se importam muito com o que ele pensa. Então, eu sempre tive ali numa posição de ser julgada, né? O que ela tem, o que ela... E eu entendo que isso, até porque quando a gente se uniu, a gente tinha muitas coisas para vencer ali em volta, numa vida doméstica e pessoal. Então, assim, a coisa toda da organização do trabalho dele era tudo muito caótico. O Caetano já era o Caetano da época e, assim, tinha uma questão que o dinheiro não chegava até ele por falta de organização. O direito autoral é um negócio super complexo, técnico e chato. Daqui a pouco a gente vai falar de um assunto. Pois é. Então, eu acho que, assim, que realmente o meu início de vida com o Caetano foi um início que a gente teve que passar por muitas dificuldades. Então, muita gente também, eu não tenho um temperamentinho, né? Eu não sou a pessoa mais fofinha do mundo. Eu até tenho um hashtag, try to be fofa, mas nem sempre aliás, consigo. tem uma coisa que me parece que você tem uma coisa em relação à lealdade, que é ou está com você ou não está com você, e é uma coisa integral, é isso? Eu digo lealdade que eu digo nas relações pessoais. Eu sou uma pessoa muito leal, sou uma pessoa muito... quem gosta de mim fala assim, a Paula é muito bom que você escaneia ela rápido. E é isso. Eu não sou uma pessoa de ficar enrolando as pessoas, o que para mim ajuda muito, mas tem outras coisas que acabam me sobrecarregando. Por exemplo, sou uma pessoa que responde a todo mundo. Então, ninguém vai falar com a minha equipe porque sabe que se falar comigo aquilo vai resolver rápido. E aí, às vezes, acaba eu ficando estressada, acaba eu ficando sobrecarregada, acaba eu ficando aquela pessoa intensa. E, enfim, como qualquer pessoa intensa, pesa mais, né? Então, assim, eu também, com o tempo, com a idade, fui também me entendendo. Paula, em todos os lugares, a gente encontra jovens que continuam admirando, conhecendo a obra do Caetano, tal, tudo isso. Certamente a presença cotidiana dele nas redes, Instagram, Facebook, Twitter, permitiu essa conexão também com as pessoas do agora. Isso foi uma coisa que veio naturalmente dele, de você, teve negociação, como é que foi? Eu imagino mais ou menos. Em primeiro lugar, eu acho que o Caetano sempre teve essa conexão com os jovens. Os últimos, sei lá, 10, 15 anos, ele fez aquela trilogia. Eu me lembro que foi o C, que já era uma coisa radical, depois veio o Dizia, e eu me lembro, assim, o público do Caetano caindo, que era uma coisa super alternativa, super jovem. Ele sempre teve isso. Caetano é um artista que sempre se arriscou. Não, certamente. Né? Então, isso é uma Mas coisa... você tem que estar presente. Pois é, aí é um cara conectado com as coisas. Eu me lembro, assim, um dia, sei lá, 12 anos atrás, ele estava saindo de casa e eu trabalho muito, nem sempre consigo acompanhar isso, até uma queixa dele, que eu não vou ao cinema com ele, que eu não, enfim, não deixo a desejar como companheira. Nesse departamento. Nesse departamento é engraçado que eu fico ligando para os amigos, falam, você pode ir no cinema amanhã? Ah, vamos! Eu falo, não, você vai com o Caetano, tá? E é engraçado que eu fico pedindo ajuda dos amigos para fazer essa parte de acompanhar ele, porque é isso que você viu, eu estou ali no celular o tempo todo, eu trabalho... Aliás, o celular está aí atrás. Tá aqui atrás, qualquer coisa, ele treme, grita e a gente entra em ação. Porque eu trabalho no escritório e a gente trabalha, eu sempre brinco, eu sou igual garçom, eu trabalho à noite, porque eu sou a última a fechar tudo. Você tem show, tem isso, aquilo. Então, eu sou realmente muito sobrecarregada. E aí, o Caetano, quando começou a rede social, pelo contrário, ele não entra em rede social, ele fica sabendo de muita coisa, mas eu acho que com um trabalho... Mas ele é mais do que inteligente para sacar que você não podia ficar fora, mas foi uma negociação, ele já... Não, já nada. Pelo contrário, ele ia para os programas de televisão e falava, eu não tenho rede social. E a gente, meu Deus do céu. E aí eu acho que ele conseguiu ver também um lado bom. Por exemplo, ele manda muita coisa escrita, ele olha, ele sabe. O Caetano é muito bom de se trabalhar com o Caetano porque ele é muito definido. Então, você sabe o posicionamento dele, com o que ele... Mas, às vezes, por exemplo, teve um escândalo engraçado que foi um assistente, na hora de postar, errou a crase. Nossa Senhora. Aí virou um drama, ele gritava comigo, aí eu comecei a filmar na cara dele, assim, você lembra? Ele gritando,
da crase, do não sei o que ele tem essa coisa com a língua portuguesa. Então, às vezes, dá trabalho, mas eu acho que ele conseguiu entender que aquilo ali também tem uma conexão com o público direto. Então, ele mesmo escreve os textos e manda. E é engraçado, porque quando ele está interessado numa coisa, ele fica, já postou? Já postou? Eu falo, calma, Caetano, tem uma programação, tem horário, tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Então, eu acho que, resumindo, te respondendo, ele conseguiu entender a dinâmica e conseguiu ver o lado bom da presença dele ali. Muitas coisas que ele pede para a gente postar de outras coisas. Então, ele não está ali na rede, mas ele está muito conectado, sabendo tudo que está acontecendo ali. E acho que conseguiu achar esse caminho. Tá. Tem uma canção que seu filho Zeca canta de uma maneira linda, tocante. Todo homem, que diz, todo homem precisa de uma mãe. Como nasceu essa canção? Ela tem uma história? Não, De quem é a canção? É dele, super dele. E é uma coisa muito pessoal dele. Muito. Dá para perceber no palco. É uma coisa assim, às vezes ele fala, não, mas não tem nada a ver com você. Eu falo, você tem outra mãe? Então, é uma coisa mesmo de inspiração dele, de pegada dele, mas ele também tem o ritmo dele. Ele tem outras canções maravilhosas, mas a gente vai ter que esperar o ritmo dele quando ele achar que aquilo está preparado. Não tem uma história, o Zeca é um menino muito sensível. Dá pra ver. Pois é, e saiu muito com assim, um tom... É um falsete? O que é aquilo? É um falsete, é. É uma coisa dele, assim, a gente não sabe, quando a gente viu a música já estava pronta, agora parece que ele fez uma música linda, eu ainda não ouvi, eu sou sempre a última a ouvir, claro, como mãe, né? E todo mundo já ouviu, ele tem outras maravilhosas, mas ele tem o ritmo dele, ele é ele, né? Você falou de algo agora há pouco. A Prefeitura de Salvador já está pagando direitos autorais que deve? Quanto deve ou ainda não? Não, fizemos um acordo. Você fizemos significa todos? Você... Não, o ECAD, né? A gente passou a lei do ECAD, a gente conseguiu mudar muitas coisas e a dívida era muito grande. O acordo, eu não vou chutar aqui, mas era uma coisa assim de milhões, que eu não me lembro detalhes, posso até pegar no meu celular, se você quiser, não, mas era, sei lá, coisa de muitos milhões, 40, 50 milhões, e foi fechado um acordo bem baixo. E eu me lembro que eu peguei muito no pé do ACM Neto, e eu falava muito isso, que se o avô dele estivesse vivo, eu ia estar bem chateado, porque... Um liberal que não paga... Pois é, um liberal que não paga, e... Antônio Carlos tinha essa coisa, né, de se identificar e de dizer que ele era cultura baiana, né, e a Bahia é 100% cultura, desde o patrimônio histórico, à música, a tudo. E o dinheiro de arrecadação de direito autoral de Salvador é dos músicos de Salvador, porque aqui se consome música baiana. Como o brasileiro já consome música brasileira, a Bahia é o brasileiro é um território próprio. Então, assim, é uma coisa da economia da cidade que você não pode deixar faltar, porque os músicos vivem disso. Já veio o digital, que é toda uma mudança de arrecadação que o autor é muito prejudicado. Então, realmente, se chegou a um acordo, ainda bem que ele entendeu a necessidade, longe de ser o justo, mas já foi alguma coisa. Aí é a questão da política, né? Você acaba aceitando coisas, né, para não abrir um precedente, para isso e aquilo. Mas temos aqui na Bahia o Mano Góes, que é um grande defensor, eu acho que os músicos baianos devem muito a ele, o cara que realmente para o tempo dele, como eu paro o meu, para estar ali atuando, né, em defesa dos direitos autorais que são super importantes. Nos últimos meses, você teve uma turnê no Brasil e no exterior, você e o espetáculo Ofertórios, os filhos todos. Como está sendo visto o Brasil de Bolsonaro lá fora e o que vocês ouviam? Muito mal visto, mas muito mal visto. E quando veio o negócio das queimadas da Amazônia, aí então virou assim... A gente é cobrado, as pessoas cobram, a imprensa, a primeira coisa que a imprensa pergunta é a questão política, é tudo isso que a gente está passando aqui, e a gente está com uma imagem horrorosa. Por isso que eu acho que é muito importante, uma das estratégias do 342 Artes é estar fora do Brasil. A gente agora, em Nova York, fiz 3 jantares na minha casa para ajudar o filme da Petra Costa, Democracia em Vertigem, que está sendo, pela Netflix, foi escolhido para um dos filmes para se fazer a campanha para nominar no Oscar.
E eu acho que se isso acontecer vai ser muito bom para a gente, porque também é importante que lá fora eles vejam que a gente não concorda com isso, que a gente é uma resistência. Então, uma das estratégias da gente, sim, é estar fazendo essas ações fora do Brasil para mostrar que existe muita gente aqui que não está de acordo com isso. Mais uma rápida pausa no TVE Entrevista Especial, que hoje conversa com a empresária, produtora, ativista e bastante coisa a mais, Paula Lavigne. Voltamos já. Se joga em um ambiente efervescente. O ambiente efervescente de uma cidade assim de lá. Gilberto Gil, no show de premiação da 17ª edição do Festival de Música Educadora FM. Seu barraco pra um bloco Imperdível. Garanta logo o seu ingresso a preços populares na bilheteria do Teatro Castro Alves, ingressorapido.com.br e no site do Shopping Barra e Bela Vista. favela, revela a escola, samba para todos. Estamos de volta com o TVE Entrevista Especial, que hoje conversa com a empresária e ativista política e muito mais, Paula Lavigne. Paula, como você vê o movimento pela libertação de Lula? Cara, eu vejo um movimento muito bacana e que já está chato no sentido de que ele já deveria ter sido liberado e mais do que isso, eu acho que agora também a coisa da Intercept e tudo isso está tendo já uma visão diferente disso, né? E que espero que anulem logo isso e façam um julgamento decente. E a propósito disso, como é que você viu e como é que você vê, primeiro, a Lava Jato e hoje Vaza Jato, e qual a sua opinião atual sobre Moro e Dallagnol? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que eu te falei que a gente era feliz e não sabia. Eu nunca fui tão Lula na minha vida quanto agora. Porque como a gente tinha Recebia a informação que vinha, o pacote que Não, vinha... e como a gente estava ali junto, a gente podia ali fazer uma oposição e criticar e tudo aquilo. Agora a gente está numa posição que, sem dúvida nenhuma, Eduardo Cunha preso é incrível e tem um lado disso bom, só que eles erraram na mão, eles erraram no tom, eles erraram na escolha. Erraram na escolha. Quando eu digo erraram na escolha, é escolher um lado. Porque essa questão de lutar contra a corrupção é muito séria. Então, ou é para valer com todo mundo. Exatamente. Então, assim, os caras não podiam tocar num assunto desse, entrar num assunto desse e desvalorizar um assunto desse, que nem eles fizeram. Então, realmente dá um nó na cabeça da gente. Eu vi outro dia a entrevista do Jacques Wagner com o Mário Sérgio Conde, que eu acho que ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido ninguém do PT falar, que é super séria, assim, se eles têm que fazer uma autocrítica, foi a questão de não ter feito a reforma política, né? A reforma política é a reforma dos capitalistas, dos meios de comunicação. E quando a gente fala em reforma política, é toda essa estrutura, por exemplo, né? Em que canal, rede direta de TV do Brasil, rede de sul a norte, você ou qualquer pessoa tem uma conversa como essa? Não tem. Não tem. E num continente como esse? Não tem, a gente e sabe. Quando você está em qualquer lugar do mundo, quando você liga a televisão de noite, o que é que tem? Debate com esquerda, direita, centro, meio e fundo. Então, é isso. Então, eu acho que, assim, faltou essa reforma política. Aqui você está tendo. Sim, com certeza. E eu acho que virou essa confusão. Dá muita pena, porque realmente combate à corrupção é um negócio que tem que ser feito, mas tem que ser feito direito, né? Então, virou meio palhaçada, né? Você falou de um assunto agora há pouco e eu ia pegar uma carona ali, que é a questão do direito autoral. Quando em outro momento você estava à frente do Procure Saber na questão das biografias, você tinha uma posição que quem não estava acompanhando de perto, por exemplo, não conversou com você à época, parecia que aquilo não combinava muito com o seu jeito e com quem você é, porque você era a favor da biografia apenas autorizada. Aquilo tinha uma conexão com... Aquilo tinha... Primeiro, se era isso, que é como soou, e se você... Primeiro, aquilo não era só você representava, na verdade, um grupo que tinha Roberto Carlos, por exemplo, que era radical em relação a isso,
Ou tinha uma outra questão também, que são os direitos conexos, filmar? Não era por aí, não. Era pelo direito à privacidade mesmo. Na verdade, assim, se você pegar o Saia Justa, aquele famoso Saia Justa, que depois foi uma babadeira enorme, se quiser eu conto os bastidores, que rolou o processo e tudo isso, e a Marcela... Agora que você falou... Pois é. Para você ver como o negócio era. A gente, se você pegar aquele programa, você vai ver eu falando que eu não era a favor da autorização, que eu era a favor de se discutir esses dois gigantes da Constituição brasileira, que é o direito à privacidade e o direito à liberdade de expressão. Né? São dois direitos fundamentais, dois gigantes brigando ali, e tanto eu estava certo que não tem biografia no mercado, porque não se discutiu isso. E na hora do Supremo votar, todo mundo também, todos os juízes fizeram questão de enfatizar a questão da privacidade e a gente não chegou a regras... Mas como está hoje? Está isso. Hoje os editores estão super insatisfeitos porque o voto também de todos os juízes, eles realmente botaram ali o direito à privacidade como uma coisa importante. Então, você tem até mais... Mas foi aprovado... Foi, mas não tem biografia, porque a gente não se discutiu qual é o limite disso. Entendeu? Mas não existe a lei, você recorre... Sim, é o que eles dizem, é o que deveria ser. Só que, assim, a gente poderia ter discutido melhor essas questões, entendeu? Até porque logo depois veio um monte de fake news. E aí, você vai fazer uma biografia agora, você vai botar o quê? Fake news? Não vai botar? Não vai... Aquilo tudo, eu me lembro que tinha... Não me lembro qual era o político, tinha um projeto de lei que ele só falava assim, as celebridades precisam entender... Ele não está falando só de celebridade, entendeu? A gente está falando da vida das pessoas. E tem questões, assim, se você for ver as regras em outros países, a França, por exemplo, o Código Civil da França é super rígido e diz que a privacidade tem... filiação religiosa, questão de filiação política, doença. O que eu estou querendo dizer assim, é que é um assunto delicado. E o que a gente queria, claro que tinha posições mais radicais, não só do Roberto Carlos, por um lado, como o Caetano, o tempo todo achando que aquilo não fazia sentido. Só que a gente chegou ali, já tinha toda uma campanha estruturada, então não deu tempo. Entendeu? Mas o que a gente queria era realmente que a gente conversasse quais seriam as novas regras, já que a gente ia tirar a questão da autorização e quais eram os limites da privacidade, que a gente continua não sabendo, Bob. A propósito, qual é a sua opinião sobre a mídia no Brasil, de uma maneira geral, não especificamente, a não ser que você queira ser específica, eu vou achar ótimo também. Não, a questão de mídia, que eu acho que a gente precisa de muita regulamentação nova. A gente veio com todas essas, né, o dinheiro mudou de lugar, vou dar exemplo da gente na música, né, a gente tinha as majors, as gravadoras, agora a gente tem o Spotify, a gente tem a Apple Music, a gente tem o Google Play. Vão entrar os gigantes todos, Vão entrar os gigantes todos, a gente não podia esperar nada diferente desse governo que está realmente abrindo as pernas para toda essa... O mundo tem um dono hoje, que é o Google. Eu vejo dessa maneira. E eles sabem de tudo, eles têm acesso a tudo e eles vão fazer do jeito que eles quiserem. A gente acabou de sair uma pesquisa agora que é o que... Tem um debate na Câmara, né? Na Câmara. Só que, assim, é tão rápido a coisa da internet e o nosso Congresso tem uma coisa tão engessada que não consegue acompanhar. Entendeu? Qualquer regulamentação que você fizer hoje, amanhã já está obsoleta. Então, eu sempre disse isso, cheguei ao Congresso várias vezes para dizer que precisava ter uma comissão que acompanhasse esse tipo de... Como tem todo mundo tudo. Civilizado, você, na Inglaterra, exatamente. Ofcom, tal. Então, assim, eu acho que a gente está muito atrasado na questão de mídia, mas muito atrasado. Você vê, a Dinamarca desligou a FM, o sinal aberto cada vez mais... Vai diminuir e a gente não sabe como lidar com a questão da internet, esse abuso das telefonias, entendeu? A gente não tem uma contrapartida de ter Wi-Fi de graça nas áreas necessárias e, bom, agora nesse governo, então, a gente está cada vez mais distante de estar... A gente chegou a fazer um departamento no MINC, que era o DDI, que era liderado pelo Marcos Souza, que Marcos Souza foi aplaudido de pé na OMP. O Marcos Souza foi citado... outro dia pelo Juca Ferreira aqui, exatamente. Foi citado pelo Caetano também, agora na segunda edição do coisa. É um antropólogo que entende muito disso, um profissional de carreira, que foi aplaudido de pé na OMP. A gente estava na vanguarda
da internet, de como se posicionar. E, de repente, veio o golpe e a gente está aqui. Qual é a sua relação com religião? Agora você me pegou. Eu sou ateia e aí... Agora completou o pacote. E eu sempre digo isso, eu falo isso, eu sou ateia daquele... E aí parece que você dizer que você é ateia, que você é uma pessoa insensível, que você, né? Então eu venho com toda essa questão. Eu falo, gente, eu sou ateia, mas eu não sou uma pessoa fria, eu não sou uma pessoa má. Eu acho que espiritualidade é outra coisa. Eu também estava vendo que isso é uma coisa de geração também. Eu sou de uma geração filha nessa geração dos anos 60, meus pais super de esquerda, viveram toda essa questão da ditadura, então acho que a gente tinha um posicionamento de não querer estar ligado a religião nenhuma pela opressão que tem. Porque a igreja estava ligada à ditadura em boa parte, não, embora e porque depois... a igreja tem uma questão de opressão ali, de dizer o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito. Então, eu tenho uma coisa, assim, eu respeito todas as religiões, até claro. Porque você tem filho ligado à religião. Tenho e... Religiões, né? Filhos ligados a Sim, religiões. Assim, uma das pautas minha agora, no momento, tem o pastor Henrique Vieira, que eu trabalho com ele, e é muito engraçado. As pessoas falam assim, você virou evangélico? Eu falo, não, mas eu acho isso super necessário. Porque o que ele fala não é nem questão de religião, são coisas sensatas. Claro. Entendeu? Qualquer pessoa, você não precisa fazer parte daquela religião. O problema com a religião é como aquilo caminha. Pelo contrário, sou uma defensora da coisa dos evangélicos, da maneira que eu acho que tem que ser certo, que eu acho que aquilo, sim, agrega muito, acolhe muito, faz uma função social. Mas certos grupos tomaram-se, né? Porque quando você vê Bolsonaro falando em Jesus, você fala, o cara se apropriou de Jesus, como vários grupos econômicos se apropriaram de Jesus. Então, sendo que está dito no livro, não usar o santo nome em vão. Mas pelo jeito eles não leram nada. Cada dia é mais contrário. Então, assim, não sou contra a religião, adoraria ter essa fé numa religião. A minha fé é totalmente em energia. Então, assim, sei que existe uma energia, mas eu vejo tudo como aqui. Eu não gosto dessa desculpa que, então, um dia você vai ou para o inferno ou para o céu. Eu acho que a gente tem que resolver nossos problemas aqui, enquanto a gente é vivo. O que lhe parece, a princípio, como soa uma candidatura de Luciano Huck à presidência da República? A gente, é o assunto, né? Eu acho, assim, sou amiga do Luciano, muitos anos, gosto dele e acho que, longe de ser um inimigo nosso, da esquerda, longe, mas longe, o cara que tem noção da questão da desigualdade social. Irmão do Fernandinho Andrade. Irmão do nosso querido Fê, que é um ativista da causa LGBT e tudo mais. Então, assim, longe de ser, conheço a mãe, conheço o padrasto, conheço os irmãos, conheço uma boa pessoa. Acho que o Lu é um cara honesto, um empreendedor. Eu, como amiga agora dele, disse isso para ele semana passada em Nova York, eu não sei se ele vai ter paciência de ter que lidar com tudo isso. Eu acho também que para ele é uma escolha muito difícil, porque a partir do momento que ele também entrar nessa, depois fica difícil voltar a ser, né, um apresentador. Agora, tem uma outra questão do Luciano, que é uma questão que é uma vantagem para ele, que o Luciano tem essa noção da internet, essa coisa da milícia que a gente está falando digital. O Luciano, ele viu rápido que a comunicação ia migrar para aquilo. Então, o cara tem só no Instagram 15 milhões de seguidores orgânicos, não de bots, não são perfis falsos. Então, eu acho que assim, agora, o que a gente tem que ouvir, eu também nunca ouvi ele, quais são os projetos dele e o que ele pensa em relação às coisas. Então, acho que a gente também vai passar por isso e a gente vai poder analisar, mas eu só espero que a gente analise sem preconceito. Mas ele te disse que ele está disposto mesmo? Não, eu acho que ele está disposto a ver qual é, entendeu? A se posicionar. Eu acho que ele tem uma escolha muito difícil. Eu, como amiga dele, digo para ele, não entre nessa. Nessa roubada. Não entra nessa roubada. Mas, como brasileiro, hoje em dia, se ele tiver essa capacidade de derrotar... De entrar na luta. De entrar na luta e ser uma coisa mais de centro razoável, que ele é. Que eu acho que ele tem essa coisa muito na economia liberal. E aí também... Quem sou eu para falar disso? Assim, um dia eu vi o Boulos discutindo com o Eduardo Janetti. Parecia um jogo de tênis, assim,
Sabe, quando você não é especialista num assunto, as coisas... Cada um que fala lhe parece que tem razão. Exatamente. Então, assim, a gente também não sabe quais são as propostas dele, a gente vai ter que ouvir. Agora, longe de ser um inimigo da esquerda, isso eu posso te garantir. Agora, se ele vai ter competência, se ele vai ter preparo, se ele vai ser preparado para aquilo, porque governar um país não é uma coisa fácil. Isso eu não sei te dizer. Rede social ajuda ou atrapalha? Ou os dois? Eu me lembro, era o Brizola que falava que artista não dava voto, mas tirava. Eu acho que é um pouco parecido com rede social, sabe? Eu acho que a rede social, o problema da rede social é que agora ela foi feita de um jeito para ganhar dinheiro. Então, toda essa coisa orgânica e espontânea que a gente não vai ter mais. E agora a gente vai precisar pagar o impulsionamento para chegar. Eles mapearam, né, tudo, você bota ali R$100. Aliás, tem um decreto novo, algo do gênero, que mapeia mais ainda todos os dados pessoais. Quando a gente foi lançar o Abraçaço, o disco do Caetano, ele queria estrear no Circo Voador. Aí fui lá eu para a reunião com o Circo Voador, com a minha pastinha de orçamento, de mídia, 7 mil de rádio. Eu me lembro que tinha até lambe-lambe, né? Porque no Rio se usa muito isso. Lambe-lambe. E a turma jovem lá do circo começou a rir de mim. Falou, Paula, a gente vai abrir a bilheteria no Facebook e vai esgotar em 1 minuto. E eu fiquei com aquela cara de idiota, assim. Então, tem um lado muito bom, porque você fala com o seu público, você fala com o seu target, você fala com quem você tem que falar, não suja a cidade com lambe-lambe. Em resumo, constrói e destrói na mesma velocidade. Exatamente. Então, eu acho que assim, tem um lado muito bom, mas muito bom de você poder falar ali com um segmento determinado, direto com eles, mas tem todas essas questões dessa histeria também que fica, né? E os linchamentos virtuais e tudo isso, a gente tem muito a aprender. Qual é o tamanho do racismo no Brasil ou não? É enorme, né? É enorme. Tá aí uma coisa que é difícil, eu não sei lidar direito. E eu me lembro até outro dia, o Pretinho da Serrinha, a Tereza Cristina, falando para mim que eles tinham um certo incômodo de sair comigo, porque aquelas manifestações de racismo aconteciam o tempo inteiro. E eu virava uma pessoa que ficava brigando e que a vida deles não podia ser... No Rio, um inferno, entendeu? Uma vez eu entrei com Tereza numa loja, a vendedora veio com a sacolinha, assim, achando que ela era uma empregada que estava levando, foi buscar uma coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer com isso. Eu, pessoalmente, acabo brigando e isso também não é produtivo, porque... As próprias pessoas que sofrem o racismo muitas vezes se sentem humilhadas também de ter um branco ali brigando por causa de um negro. E eu acho que a gente precisa ouvir muito a turma que entende disso. E são matérias novas na vida da gente que a gente vai ter que aprender como é que... Estamos mais ou menos uns 350 anos atrasados. Muito atrasado. Mas eu acho que o primeiro passo é isso, é saber que a gente está atrasado e que a gente tem que ouvir mais, entender mais. Essa coisa do racismo estrutural existe mesmo, existe em todos nós. Eu me lembro que nesse dia que eu usei a palavra, né, denegrir, a Elisa Lucina me ligou, ela falou, não, fica calma, isso existe, o racismo estrutural é assim. Então, acho que a primeira coisa é a gente ter essa consciência e tentar também aprender como lidar com isso sendo produtivo, né, e não sendo. Uma última pergunta. Você que é uma carioca raiz, o que é a Bahia para você? A Bahia é muito para mim. Acho que a Bahia assim, é um lugar realmente incrível. Não é porque eu sou casada com o Caetano, mas eu falo isso. Eu acho que aqui é uma coisa assim que... É isso que eu te falei, é que se você tiver um lugar representativo de cultura que é um lugar a cada 4, 5 metros você vai esbarrar com pessoas talentosíssimas em todas as áreas. E a Bahia tem essa magia, né? Essa emoção, né, a flor da pele. Eu gosto muito da Bahia, a gente tem uma casa aqui há muito tempo e eu me sinto muito bem aqui, muito bem acolhida. Paula, muito obrigado por essa nossa ampla conversa. Obrigada a você, obrigada à TVE, obrigada à Bahia, muito feliz de estar aqui. Até o bis. Até o bis. E obrigado a você que acompanhou essa entrevista especial com Paula Lavigne e continue com a gente. A TVE é sua, é da Bahia.